com a saúde da criança hoje vai fazer toda a diferença no adulto que ela vai ser amanhã, né? E é com muito prazer que eu recebo hoje no Papo de Mãe a doutora Ana Escobar, pediatra. Doutora Ana, eu imagino que você deve receber muito no seu consultório, né? Mães e pais aí muito preocupados com essa questão. A gente sabe aí da importância de uma alimentação saudável, da prática de exercícios, mas como introduzir isso no dia a dia? Porque é um desafio, né? Exatamente, gente, olha, obesidade infantil e tudo que cerca esse tema é muito complexo no sentido de que, olha só, a gente sabe o que tem que fazer, a gente tem tudo à nossa volta para poder resolver o problema e, no entanto, o problema está aí. A obesidade atingindo 30% das crianças de 5 a 9 anos. Então, afinal de contas, por que esse problema existe se ele poderia não existir? A gente sabe o que tem que comer, a gente sabe que tem que fazer exercício, por que não consegue? Essa é a grande questão. Eu acho que é o seguinte, o que acontece é o estilo de vida das pessoas é que complica muito a situação. Então, as crianças hoje, elas ficam mesmo restritas a um ambiente mais confinado da casa ou da escola, não podem sair para a rua para brincar, para gastar energia. Elas ficam em casa, os eletrônicos são um atrativo muito grande. Não significa que a gente tem que proibir as crianças de usar eletrônico, ao contrário, a gente tem que ensiná-las a usar. Mas o fato é que elas ficam dentro de casa, ficam comendo produtos em geral que são industrializados, que têm um teor de gorduras e de carboidratos muito grande, a obesidade está aí. O que a gente tem que fazer? Determinação. Eu acho que a família tem que estar determinada a comprar essa briga. Não é fácil, mas a gente tem que começar a mudar o estilo de vida das famílias, não só das crianças, mas das famílias. Pais, mães, tem que sair no fim de semana, fazer atividade física, fazer com as crianças e tem que tentar ter dentro de casa uma alimentação mais saudável. Os pais têm que ir com as crianças no supermercado, esse é o meu modo de ver. Façam as escolhas saudáveis, produzam essa alimentação em conjunto em casa. É porque os pais têm que participar, né, doutora Ana? Não adianta também só falar e eles não darem um exemplo. Quer dizer, a gente vê aí os pais falando, você tem que comer saudavelmente, mas vai lá e o pai come um hambúrguer, come uma pizza. Vou falar, você tem que praticar atividade física e o pai fica no sofá. Então tem que participar mesmo, tem que dar o exemplo, né? Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença é a mudança de hábito da família. Não só de uma criança que está acima do peso, a família inteira tem que estar junta nessa luta, vamos dizer assim, contra a obesidade. Como você citou, né, o saudoso Samitiba, quem ama educa, e a educar dá trabalho também, né? Então, quer dizer, às vezes a gente vê, lógico, tem várias questões sociais, a gente sabe, às vezes comprar, às vezes as famílias optam por uma coisa mais barata, que não dá tanto trabalho, mas a gente tem que aos pouquinhos tentando mudar esses hábitos, né, que vão fazer a diferença no futuro dessas crianças. Você falou tudo, é esse esforço conjunto que a gente tem que fazer. A gente tem que se esforçar contra a inércia. A inércia vai deixando tudo ficar mais fácil. Vou comer, tudo bem, vai assim. Não, a gente tem que realmente lutar contra a inércia. Só assim a gente consegue vencer esse problema. E pode ser uma coisa prazerosa a preparação dos alimentos, as crianças ali manuseando, conhecendo os alimentos, a hora da refeição, né? E se assim, se os pais reclamam que tem pouco tempo ao lado dos seus filhos, aproveita esse tempo que está lá preparando um alimento para ser um tempo de lazer da família. Isso é muito legal. E agora outra questão que a gente percebe muito no Brasil, o Brasil é muito grande, né? A gente fala aí de grandes centros, que as pessoas têm informação, mas a gente vê também que falta informação, né? Essa questão cultural, acha que a criança gordinha, a criança bonitinha, a criança saudável, e também muitos pais não sabem qual alimento dá para o seu filho, né? Tem essa questão também, né, no Brasil, né, doutora? O Brasil é um país continental. Então, se a gente for ver, a vida nas grandes cidades é completamente diferente da vida em regiões bem mais longe das grandes cidades e que tem de monte nesse país. E o fator cultural é muito imperativo, porque, de fato, exatamente o que você falou. As famílias, às vezes, não sabem qual é o alimento que é bom para os seus filhos. E não sabem que obesidade não é sinônimo de saúde, ao contrário, pode ser sinônimo de doença. Então, essa informação tem que chegar em todas as famílias brasileiras, nos campos mais
longínquos desse país. Por isso que vocês são tão importantes assim. Então, muito feliz pela sua participação no Papo de Mãe. Vamos falar mais sobre esse assunto. Né? E no nosso portal a gente tem outros programas sobre o tema. Assistam aos nossos programas. Muito obrigada pela participação, doutora. É um prazer muito grande.